Dia 6 de junho de 1944, o dia que ficou marcado na história como uma das maiores operações de guerra já executadas. Dezenas de milhares de homens e uma força gigantesca de embarcações, aeronaves e blindados iniciaram a retomada da França em um ataque surpresa contra o Reich. E nessa enorme confusão, um homem desembarca no meio das explosões, rajadas de metralhadora e morte. Um homem vestindo um saiote típico da Escócia, o kilt, tocando sua gaita de foles com o máximo de empenho. Mas afinal, quem era essa figura? No dia 14 de julho de 1922, nascia William Millen, em Regina, no Canadá. Quando ele completou 3 anos, seus pais decidiram retornar para a Escócia, sua terra natal, e assim o pequeno William cresceu na área de Glasgow. No início de 1939, William fez um treinamento militar e foi incluído na banda de gaita de foles do 7º Batalhão de Highlanders, sendo depois então transferido na mesma função para outra unidade, os Cameron Highlanders. Em 1941, William foi um dos voluntários a integrar uma nova força combatente de operações especiais, os chamados Comandos. Enquanto fazia o seu treino, ele acabou conhecendo Simon Christopher Joseph Fraser, mais conhecido como Lord Lovat, uma figura tão lendária da Segunda Guerra que merece um vídeo separado somente para ele. Sim, ele era primo dos Stirling, que acabaram fundando o SAS. Aliás, se você gostou da sugestão, deixa aqui nos comentários se essa figura merece ou não um vídeo dedicado a ele. Lord Lovat era um nobre escocês que acabou se mostrando como um dos grandes guerreiros da Segunda Guerra Mundial. E foi este mesmo guerreiro que admirou o empenho do jovem William Millen durante o treinamento para o Comandos e ofereceu que ele se tornasse o seu Batman, que não está relacionado com um herói famoso na atualidade. Esse era um cargo ocupado por um soldado que tinha a tarefa de ser uma espécie de auxiliar ou servente direto de um oficial. William, entretanto, recusou a proposta. Como uma contra-oferta, Lord Lovat propôs que William se tornasse o seu gaiteiro pessoal, o que o jovem então concordou. Diferente do que se pensa, os músicos que tocavam a gaita de foles não eram simplesmente membros da banda marcial no contexto das tropas escocesas. Os Scottish Pipers surgiram durante as rebeliões jacobinas na Inglaterra no século XVIII. Um grande número de regimentos escoceses foram fundados e acabaram então trazendo consigo a antiga tradição de se ter um homem que tocava a gaita de foles em combate. A música tocada por ele servia como um grande reforço moral para os soldados aliados. Essa, entretanto, era uma atividade muito perigosa. Durante a Primeira Guerra Mundial, estima-se que mais de 1000 Pipers morreram no conflito. Como os Pipers seguiam para a frente de batalha desarmados, eles se tornavam alvos fáceis, pois os inimigos entendiam a sua contribuição para a moral da sua tropa. A tradição seguiu até o início da Batalha de El Alamein. Em outubro de 1942, a 51ª Divisão de Highlanders efetuou uma investida contra tropas italianas e alemãs que tentavam conquistar o Egito. O ataque foi feito durante a noite com o som das gaitas de foles, identificando cada unidade na escuridão. Ainda que tenha sido um sucesso, houve uma grande quantidade de baixas por parte dos Pipers, que foram então banidos de agirem na linha de frente. Mas essa ordem não seria inteiramente respeitada por muito tempo. Após a conclusão do curso de comandos, Lord Lovat participou de missões importantes para o seu país. Entre elas, a invasão mal sucedida do porto de Dieppe, em 1942. Mas essa não foi a sua maior operação de invasão anfíbia. Em 1944, o alto comando aliado havia preparado um ousado plano para a invasão da França, abrindo mais um fronte de combate contra o eixo. Após mais de um ano de preparativos, a data para o embarque e início do ataque se aproximavam. E foi assim que, dias antes da maior missão das suas vidas, Lovat se aproximou de William, agora apelidado de Bill Millen, e perguntou se ele poderia tocar a gaita de foles durante o ataque. Segundo conta a lenda, o jovem de 21 anos respondeu ao seu superior que não poderia fazer isso, já que o comando havia proibido o uso da gaita em combate. O Major Lovat então respondeu, abre aspas, "Ah, mas esse é um ministério da guerra inglês. Você e eu somos escoceses, então isso não se aplica a nós." Fecha aspas. Bill tinha entendido a sua missão e começou a se preparar. De acordo com seu próprio relato, durante a viagem até a Normandia, abre aspas,
Eu fui pelo rio Humble a bordo da lancha de desembarque com outras 21 pessoas, e fomos no barco da frente e eu estava com as gaitas de fole na caixa. Eu estava tocando para as tropas, esperando para embarcar na lancha, quando eu então as coloquei de volta no local. Lord Lovat disse: "É melhor você tirá-las da caixa novamente, porque assim que zarparmos, lá pelas 9h30, você pode tocar enquanto saímos do rio Solent. Estaremos na linha de popa. Você estará no barco da frente comigo." Então foi aí que tudo começou. Ele nunca mencionou as minhas ordens, ele percebeu que eu sabia o que fazer. Eu tinha que tocar a gaita de fole do desembarque na água até a praia. Depois ele me diria quando tocar de novo. Bem, a música que eu toquei navegando pelo rio Humble em direção ao Solent foi The Road to the Isles. Essa foi a música principal que eu toquei. Eu estava no Gurupés e a música era amplificada em um megafone. E no Solent, perto da ilha de White, havia milhares de transportes, grandes, pequenos e com tropas a bordo. E claro, assim que ouviram as gaitas de fole, começaram a jogar os seus chapéus no ar e a aplaudir. Eu podia até ouvir os aplausos enquanto tocava a gaita de fole. E então um destroyer se aproximou. Era um navio chamado Montrose. E Lovat olhou, sorriu e acenou, porque sua família era associada ao nome. O destroyer desviou de curso e continuamos em direção à ilha de White. O mar começou a ficar agitado, então eu estava começando a perder um pouco o equilíbrio. Eu não queria cair de cabeça no Solent, então parei de tocar gaitas de fole e foi isso. Estávamos no Canal da Mancha nesse momento. Depois que saímos do Solent e fomos para o canal, as escotilhas foram abaixadas. Estávamos todos apertados no navio. Havia algumas pessoas jogando cartas, mas a maioria das pessoas estavam enjoadas, algumas violentamente enjoadas, incluindo eu. Então eu dormi mal a noite toda. Na manhã seguinte, o barulho dos motores estava mais calmo, então fui até a escotilha, empurrei para abri-la e olhei para um amanhecer cinzento. O vento soprava e estava congelante, então eu fechei-a muito rapidamente e voltei para onde estava quente. Depois de mais meia hora, as pessoas estavam começando a juntar os equipamentos, suas mochilas, pegando seus rifles e indo em direção à escotilha. Todos nós subimos no convés. Os trilhos estavam abaixados, prontos para a ação. Em vez de estarem alinhados na popa, a frota estava espalhada e podíamos ver na névoa a costa francesa, assim como as pequenas casas ao longo da orla. Todos estavam se comportando normalmente, checando suas armas, colocando seus equipamentos. Eu não pensei em ser baleado. Quantos alemães estavam lá, o que havia lá, se ainda estava enjoado. Todos nós subimos no convés e ficamos no vento congelante observando a costa. Então veio a ordem para embarcar nas lanchas. Eu estava muito satisfeito em desembarcar e ninguém estava gritando que estava com medo ou gritando que iria matar todos aqueles alemães. Tudo o que as pessoas queriam era realmente sair daquele transporte de tropas. Eu estava completamente desarmado, apenas equipado com uma adaga. Chegando à costa, o barco de desembarque tocou o solo, as rampas desceram, Lovat pulou, eu pulei atrás dele. Claro que Lovat era um homem alto, diferente de mim. A água chegava até os joelhos dele, mas chegava até minha cintura quando eu pulei. Eu lutei contra as ondas até chegar perto dele e então comecei a tocar gaitas de fole. Toquei Highland Laddie através das ondas até chegar à praia e então eu parei. Quando fui para a praia, as outras pessoas estavam rapidamente cavando. Outros comandos conseguiram sair da praia, mas meu grupo estava imobilizado. Eu estava parado na beira da água com Lovat quando um major da brigada apareceu e disse que os paraquedistas haviam capturado a ponte de Benoville. Lovat se virou para mim e disse: "Toque." Quando terminei de tocar a primeira música, Lovat pediu outra melodia. Bem, quando eu olhei em volta, o barulho e as pessoas deitadas, gritando, e a fumaça, o barulho dos morteiros, eu disse a mim mesmo: "Você deve estar brincando, com certeza." Eu respondi ao major: "Não entendi como é." E ele replicou: "Você se importaria em nos dar uma melodia?" Bem, que melodia você gostaria, senhor? Que tal The Road to the Isles? Você quer que eu fique também marchando para cima e para baixo da praia, senhor? Sim, isso seria muito legal. Sim, marche para cima e para baixo. Eu pensei que era uma coisa bem estranha quando a nossa posição estava sob fogo. O barulho era terrível.
De qualquer forma, eu peguei a gaita de foles e marchei para cima e para baixo. Os comentários que recebi, alguns eram elogios, outros nem tanto. Na época, não me passou pela cabeça ser morto, mas pensando bem, eu me perguntei por que eles não me mataram ao desembarcar quando muitos outros foram mortos e feridos. Acho que tive sorte, mas sendo um jovem, não pensei que eu seria morto. Mais tarde, os prisioneiros disseram que não atiraram em mim porque achavam que eu era louco, fecha aspas. E assim começou o apelido pelo qual William ficou conhecido a vida toda, Bill Millin, de Mad Piper, ou o gaiteiro maluco. Após horas de combate na praia, a equipe de comandos de Lord Lovad e Bill Millin seguiu rapidamente então seu caminho. Eles deveriam tomar rotas seguras para apoiar as equipes de paraquedistas que haviam saltado horas antes e que tinham como missão tomar pontos estratégicos das proximidades. E agora eles seguiam para a localidade chamada pelos estrategistas de a Ponte Pégaso. Abre aspas. Nós seguimos em 2 seções. Uma atacou a frente da área costeira de Ouistreham. O grupo com a qual eu estava atacou a retaguarda da posição. Após a captura da cidade, uma parte da brigada seguiu pelo caminho do canal. Na parte da brigada com a qual eu estava, com Lovad, seguimos pela estrada em direção a Benoville. Estávamos avançando em 2 filas em ambos os lados da estrada. Depois que saímos da área de Ouistreham, eu continuei tocando quando chegamos ao longo de uma estrada elevada com declive em direção ao canal à esquerda e com um terreno alto do outro lado. Estávamos muito vulneráveis nesta estrada, mas de qualquer forma eu seguia tocando pelo caminho. Fomos alvejados por atiradores do outro lado do canal e dos campos de milho no lado direito da estrada. Eu continuei tocando e eu pude ver o atirador cerca de 100 metros ou mais à minha frente. Eu podia ver o flash quando ele atirava. Eu olhei ao redor, parei de tocar e vi que todos haviam se jogado no chão, com seus rostos colados na estrada. Até Lovad estava de joelhos, na verdade, apenas um joelho. Então, a próxima coisa que eu vi foi este homem descendo da árvore e correndo para o milharal. Lovad e nosso grupo correu para confrontá-lo. Claro que eu corri, eu tinha parado de tocar a essa altura, eu fui junto com eles. Eu vi a cabeça do sniper se mexendo no milharal. Lovad atirou nele e ele caiu. O Major Lovad enviou 2 homens para o milharal para ver o que tinha acontecido. Logo, os comandos trouxeram o corpo do atirador inimigo. Fecha aspas. Mas esse não seria o único empecilho no caminho. Mais emboscadas, bunkers inimigos e armadilhas acabaram fazendo com que a força do Lord Lovad atrasasse a sua chegada para apoiar os paraquedistas na Ponte Pégasus. Eles já haviam rechaçado diversos contra-ataques alemães, mas agora um ataque blindado inimigo parecia iminente. Todos estavam na incerteza do que aconteceria em seguida, até que um som estranho começou a ser ouvido. Não eram tiros, explosões ou gritos de terror, era uma gaita de fole. Subitamente, os homens da 6ª Divisão Paraquedista observaram atônitos os seus reforços chegando, com um jovem tocando gaita de foles à frente da tropa, perto das 13h30. Os comandos cavaram abrigos perto dos planadores e passaram a noite no local, esperando mais reforços. O contra-ataque alemão foi brutal, mas ainda assim os britânicos conseguiram defender a localidade contra a infantaria, os blindados e a aviação do Reich. A unidade do gaiteiro maluco operou na Normandia por cerca de 10 semanas após o desembarque no dia D. Após mais de 1000 baixas em outubro, a 1ª Brigada do Serviço Especial retornou para a Inglaterra para recompor as suas forças. Bill Millin ainda veria mais combates até 1945, quando a guerra acabou. Ele foi então dispensado do exército em 1946, quando aceitou uma oferta do Lord Lovad para trabalhar em uma das suas propriedades. Depois de um tempo, resolveu fazer parte de uma trupe teatral que se apresentava pela Inglaterra. Se formou em enfermeiro poucos anos depois, se casando com Margaret Mary Dowdell em 1954. Quando Lovad faleceu em 1995, Millin tocou sua gaita de foles no funeral como parte das homenagens. Os feitos do Mad Piper ficaram imortalizados no livro que se tornou o filme O Mais Longo dos Dias, que estreou em 1962. O Mad Piper fez diversas palestras na Inglaterra e nos Estados Unidos sobre a sua experiência na guerra, além de participar de muitas cerimônias para homenagear o final do conflito. Em agosto de 2010, William Millin faleceu, mas sua história ficou eternizada no imaginário popular.
Sua gaita de foles original, danificada durante os ataques na Normandia, hoje está exposta no Museu Memorial da Ponte Pegasus. Um pequeno fragmento da história de um jovem músico que enfrentou um dos treinamentos mais difíceis da guerra, sendo um dos primeiros a colocar o pé na batalha mais famosa da humanidade. Uma história que parece mentira, mas na verdade é apenas loucura. Você tem interesse em temas históricos e militares? Então se inscreva no canal do Almanac Militar e venha crescer junto com a nossa comunidade. A participação de cada um é essencial. Entre para o nosso clube exclusivo, participe do nosso canal no WhatsApp e fortaleça ainda mais as discussões sobre esse universo. Deixe seu like e comenta o que você achou deste vídeo. Nos vemos em breve.